bem, ou seja, eu prefiro fazer o bem porque eu tenho medo da punição. O que o Nietzsche vai entender aqui é que, na verdade, existe uma estratificação da moral por um processo de dominação, por um processo de nomeação, que é proferido através do processo de dominação, que acontece, de acordo com a perspectiva nietzschiana, inexoravelmente em todo e qualquer processo civilizatório. Então, aqueles que dominam dentro de um determinado contexto são que são capazes de nomear. E, diferentemente do que entendia Paul Ré, esses que são capazes de nomear, eles criam nomes ou nomenclaturas, né, proferem determinadas, digamos assim, substantivações, e criam essa divisão moral a partir disso mesmo, né? Então, ele identifica isso, ele vai através de algumas terminologias que a gente viu nos encontros anteriores, está nas regravações anteriores, etc., né? Que, diferentemente do que concebia Paul Ré, ou, por exemplo, os moralistas ingleses, né? Na verdade, esse fundacionismo etimológico ele é derivado desse contexto de dominação, né? Então, ele, a partir dessas investigações de dados históricos que ele identifica, né, através de concepções etimológicas, ele identifica que isso é visível, né? Então, as primeiras formas de linguagem moral disponíveis para ele, segundo o delineamento que ele faz, mostram que, na verdade, bom e ruim denotavam determinadas associações hierárquicas que, na verdade, estariam ligadas à superioridade e inferioridade, ligadas a essas questões que eu acabei de dizer, né? Então, a palavra em alemão, né? Mal, originalmente carregava conotações, na verdade, de puro e simples, em contraste com as qualidades dos nobres que, em um dado contexto histórico, né, criaram essa oposição enquanto diferenciação, porque foram eles que se apresentaram como nobres porque dominaram em um dado contexto histórico, né? E aí ele apresenta outras etimologias em grego, né, e etc e tal, né? Que é na próxima sessão, que eu estou fazendo um resumo do 4 e do 5, né? No 5, ele recorrendo ao grego e ao latim, que é a continuação dessa questão, né, ele começa a elaborar essa questão da tática etimológica, que eu estou chamando aqui, né? Que mostra que nessas palavras, né, comparando ao exemplo que foi citado aqui agora, né, podemos detectar uma nuance específica, né, que é uma autonomeação no qual os nobres, que são aqueles que predominam, né, criam essas etimologias como uma forma de distinção, né, de distinção referente à casta que se considera superior, né, além das próprias associações, como características boas, como poder físico, riqueza, bondade, e também se torna capaz de nomear, né, certos traços de caráter, como, por exemplo, como veracidade e autenticidade, por exemplo, que aparece lá na palavra grega de esdros, né, que se contrapunha à falsidade das pessoas comuns, né? E a palavra para bom, na verdade, era ágathos, que originalmente significava bem-nascido, rico, corajoso. Então, dentro desse contexto, a gente pode observar que, mesmo com o declínio do processo aristocrático grego, né, ágathos ainda mantém um certo sentido de nobreza espiritual, né, evidente no uso contraposto da palavra cáculo, ruim, para significar fraco, feio, covarde, inútil, né? E essa concepção da análise etimológica de Nietzsche levaria-nos a perceber que os primeiros sentidos registrados da moralidade, elas denotavam uma certa tendência à estratificação dos graus seletivos de uma classificação informativa social e psicológica, maneiras de estratificar o poder que muitas vezes são, de alguma maneira, para a nossa concepção mais atual, questionáveis, se não imorais, pelas medidas que vão surgir subsequentemente, como, por exemplo, no contexto dos modernos, né, que a gente vai criticar. Então, isso começaria, na verdade, com o capítulo 6, que é o contexto que a gente vai adentrar aqui agora. Tudo isso eu estou falando para poder chegar na questão da hermenêutica, lá no texto da autora, que eu citei para você, também tem a ver, de certa forma, com o texto das cartas de Martum. Eu tinha separado semana passada para poder entrar em alguns trechos, eu não sei se vai dar tempo hoje,
Mas aí no próximo sábado a gente tenta delinear ele em relação à questão da pesquisa. Inclusive, eu perguntei a você o seu e-mail para mandar novamente, não sei se você tem um modelo salvo aí. É importante que você tenha um modelo para você ir criando mais ou menos tudo e poder a gente no sábado, já que é um sábado teórico e um sábado mais formalista no que concerne o desenvolvimento do projeto, né? No final das contas. Então é importante que você tenha esse contato aí, quando você puder, se puder também, né? Para ir distribuindo. Se você não conseguir, né, também já está tentando alguma informação da coisa que você demonstrar interesse. Por que eu estou fazendo esse trajeto todo? Porque eu estou falando da institucionalidade relacionada à questão da hermenêutica e detrimento do feminino. Pode ser uma possibilidade para você aí desenvolver a sua questão, né, que envolve institucionalidade, processo de subjetivação, a questão da estrutura majoritariamente masculinista, para dizer o mínimo, né? Que envolve processos normativos, que envolve processos de exclusão, que envolve processos de subserviência em relação ao feminino, classificando o próprio feminino como algo subserviente ao masculino, e uma série de questões à luz de início e à luz da história. Tudo bem até aqui? Então, tá claro que eu tô falando? Muito complexo. Tá tudo bem. Meu áudio tá bom? O áudio tá bom? Ok. Aqui, na partida 6, ele parece a figura do padre, do sacerdote, né, que vai demarcar especificamente uma delimitação de uma mudança de paradigma no que concerne os processos institucionais. Eu quero dizer que isso, quando eu falo de institucionalidade, eu estou falando de processos culturais, processos religiosos, processos científicos, formas de se conhecer, formas de se perceber intelectualidade, formas de divisão social, que predominam dentro de um contexto epocal. Fica muito claro que a oposição que vai surgir, não exatamente nesse trecho, mas a partir desse trecho vai começar a ser desenhada, a distinção e a distinção também entre a oposição da figura do sacerdote e a figura do guerreiro. A gente já tocou já nessa questão, né, na verdade, né? E o sacerdote e o guerreiro, e o conflito entre o sacerdote e o guerreiro, ela demarca uma mudança de processos institucionais que demarcam, na verdade, todas essas questões entre duas limitações que são importantes para o Nietzsche, que é força e fraqueza. E aí é muito importante, eu não sei se a gente já conseguiu fazer a viagem sobre alguns pontos, sobre a Ilíada, sobre a Odisseia, que é muito importante para entender como o Nietzsche também, de certa maneira, apesar de ele elogiar bastante os gregos, etc., ele também não está idealizando os gregos. Porque a questão é a seguinte: você que o Nietzsche fala em vários momentos sobre o processo de institucionalização. Toda vez que eu falar institucionalização, você lembra de todo esse conglomerado de processos que envolvem um contexto epocal, né, mas que envolvem, na verdade, a questão da digamos assim, do paradigma de diferenciação que para o Nietzsche envolvia a diferença da institucionalização greco-romana para o processo de institucionalização judaico-cristão. Né? Envolve uma mudança de paradigma em relação à força nesses contextos. Não é de forma alguma, diferentemente do que alguns pensam, né, uma apologia da força inequívoca, e aí vai atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo, porque vontade de potência é ser bruto. Muita gente pensa isso, e não é necessariamente isso. Agora eu lembrei de um artigo que eu tinha separado semana passada. Eu não vou explorar esse artigo hoje, assim, de maneira detalhada. Posso até mandar para você ler novamente. É um artigo muito interessante, muito legal, mas ele tem um certo tom de complexidade que eu pretendia ter explorado em conjunto com outros textos. Mas às vezes quando a gente muda o tom do que você vai fazer também, né? Então hoje eu resolvi conversar por essa questão aqui do texto. Em outros momentos a gente pode trabalhar isso. Que é um artigo do Stefano Buzelak, que fala de um homem que foi condenado em um caso real, que ele pega como exemplo, né? Um caso jurídico, e talvez isso interesse para você do jornalista aqui. Um homem que foi acusado de assassinato e ele foi condenado porque ele tinha livros de filosofia na sua casa, e dentre eles o Zaratustra. Então, de certa forma, esse cara ele foi condenado por superonismo, né? Tem um livro de Nietzsche em casa,
Ele está sendo acusado de assassinato. Então ele é um moralista por excelência. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Se ele é mitiano, né? Então ele é um moralista. Ele não é necessariamente um moralista, mas essa compreensão do senso comum sobre pessoas que leem isso é uma leitura ingênua, superficial e aprofundada do Nietzsche, que estigmatiza não só os leitores de Nietzsche. Eu acho que, inclusive, isso é uma grande bobagem, né? Eu estou lendo um determinado autor que teve que transformar nele, isso é uma questão de maturidade, né? O próprio esse tipo de questão, não. Essa questão não se sustenta do Nietzsche ser moralístico, na verdade, a questão moral para ele é uma questão importante. Entretanto, o combate dele é um certo tipo de moral, né? Mais ainda, um certo tipo de moral que apreende a noção de fraqueza dentro de uma certa delimitação ideal. E aí, justamente a questão, no contexto greco-romano, da figura de Aquiles, por exemplo, você já assistiu aquele filme? Já assistiu Troia? Já assistiu esse filme? Já assistiu? Acho que Então, tem problemas ali. Mas a figura de Aquiles está mais ou menos assim, bem retratada, no sentido de que ele é uma pessoa que preza pela batalha, pela honra da batalha, né? Independentemente dos riscos que ele corre, ele é alguém que preza por essa espécie de honraria, de se colocar em perigo em nome dessa honra, uma espécie de honraria de se colocar em perigo em nome dessa coragem do guerreiro, no final das contas, né? É muito estratificado dentro da compreensão nietzschiana. Porém, a questão da fraqueza do guerreiro, ela também faz parte do seu caráter positivo. Só que existem maneiras de lidar do guerreiro com a força, com a fraqueza, que são características mais ou menos de um determinado recorte da cultura grega, que também era complexa, também não era uma questão unificada. Você poderia encontrar fraquezas ali, idealizações, outras formas de cultura presentes em todo o contexto grego. Mas a gente escolheu pegar esse recorte, né, do grego, para mostrar como é que eles lutavam, na verdade, com força e fraqueza, em detrimento do processo transitório para os aspectos do sacerdote, ou da caixa sacerdote. Começou a parametrizar, segundo ele, tudo pela fraqueza, né? Não existe lugar para a força, ou se existe lugar para a força, é um lugar de condenação. O sacerdote é aquele que é fraco e que age pela astúcia e estratifica a fraqueza. O problema para o Nietzsche não é a fraqueza, mas é a exacerbação ideal da fraqueza dentro desse processo institucional, que, na verdade, segundo ele, é muito profundo da vingança, porque essa é a astúcia, né, da utilização racional dessa atividade psicológica do processo judaico-cristão, segundo Nietzsche. Então, a proposta do Nietzsche é o seguinte: no geral, é um investimento entre inflação e declínio dessa força e dessa fraqueza. Inflação entendida aqui como exacerbação da força, seja como parâmetro egocêntrico, ou seja como parâmetro físico. Declínio também como desinflação desse parâmetro egocêntrico, ou desinflação desse parâmetro corpóreo, de embate, ou de assimilação, ou de afetação em sentido amplo, né, que modam, por exemplo, o direito, a educação, a filosofia, a forma de se fazer pesquisa e a forma de se interpretar texto. Eu que faço o gancho com o texto da Kelly Oliver sobre a questão da... Só um instante. Um refluxo aí. Então, que eu tinha mencionado semana passada, né, que me causa uma certa estranheza, inclusive dentro do círculo da pesquisa nietzschiana, é a unilateralização da pesquisa enquanto método único de interpretação. Existe um procedimento exegético que você tem que demandar para poder ler os textos de Nietzsche. Nessa questão. Então, se a gente for considerar, por exemplo, a filosofia nietzschiana, ela trabalha dentro dessa questão da delimitação, da posição fisiopsicológica de mestre e de servo, né, que seria basicamente, fica estratificado na composição de servo, alguém que não se torna criador, alguém que fica parametrizado dentro de uma moral análoga a essa moral
idealizada pela fraqueza, que é essa espécie de computação que ocorre mais especificamente, mais exacerbadamente no processo de institucionalização judaico-cristão, né? Esse processo de racionalização a partir de uma unilateralidade, a partir de interpretar os textos de Nietzsche, a partir de um método equivalente a essa profundidade ideal de uma espécie de, digamos assim, não me lembro exatamente qual é o termo que a utiliza, é uma espécie de hermenêutica reativa, né, que não é capaz de produzir nada, que não é capaz de explorar um texto e criar a partir dele. Em detrimento disso, ela defende a pluralidade de interpretações e contatos afetivos com o texto que demandam um processo de hermenêutica ativa. Né? Então, a unilateralização do método para se ler Nietzsche, seja lá qual texto seja, né, é uma espécie de metodologia da reatividade. Isso englobando os maiores especialistas de Nietzsche, inclusive. Eu não fico de fora, porque a minha pretensão é justamente essa. Inclusive, eu fiz uma apresentação sobre isso. Não só em Nietzsche, por exemplo, em outros autores grandes, como Gadamer, que dialogou com Hegel, dialogou com Heidegger, foi bastante influenciado por Heidegger, que também vai se apropriar de Nietzsche, ele vai dizer algo parecido. Que um processo hermenêutico só pode ser radical o suficiente se ele for capaz de integrar todas as suas contestações enquanto abertura absolutamente radical dos processos hermenêuticos. Tendo em vista, inclusive, a questão da dialética do senhor e do escravo em Hegel, e aqui não confundir a posição do mestre e do servo em Nietzsche com a composição do senhor e do escravo em Hegel. Em Hegel isso tem uma espécie de composição dialética do reconhecimento que advoga pela interdependência dessas duas figuras para um espelho progressivo, né? O que Gadamer diz aqui no final das contas é que a generalização do método hermenêutico que, digamos, suscitaria uma espécie de método mais adequado e métodos inadequados para interpretações que poderiam ser concebidas como marginais aquém de uma tradição de uma determinada fortuna crítica de um determinado processo acadêmico, como uma espécie de divisão entre senhores e escravos, ou seja, o método eleito e aquele método e aquelas outras possibilidades que no final das contas servem apenas como ponte para um desenvolvimento superior. Ou seja, em outras palavras, né? É a inserção, no final das contas, da divisão entre um processo necessário de reconhecimento para a divisão entre senhor e escravo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no final das contas, existem várias possibilidades, inclusive através de algumas inserções que a própria Kelly Oliver faz no texto de Nietzsche, que inclusive está naquele fragmento lá do início da terceira. Na verdade, do Zaratustra, que Nietzsche coloca no início da terceira dissertação, que eu vou colocar aqui, né? Ele fala justamente da questão do lugar da mulher relacionado a essas questões que eu acabei de falar, de hermenêutica, de posição ativa e reativa, né, de processo de institucionalização e culturalização, como influenciando os processos subjetivos e por consequência, esses lugares de codificação e de produção de uma determinada subjetividade individualizada, coisa que a gente rejeitava veementemente, né? Então tem uma série de possibilidades aqui, eu vou colocar aqui na dissertação, que começa aqui, é justamente essa citação aqui que é assim falou Zaratustra, né? Descuidados, zombeteiros, violentos, assim os quer a sabedoria. Ela é uma mulher e ela ama somente um guerreiro. E aí, deixa eu só localizar aqui a minha anotação sobre essa pergunta aqui, inicialmente, sobre tudo isso que foi colocado, alguma dúvida, Essa é a hora. Eu prefiro escutar. Não ouvi, não. Escutar. Tá. Eu prefiro escutar, te escutar, não é? Aí Ok. depois...
em Eu agora outro momento, tá a gravação, mas tá bom, eu tô entendendo. eu só tô querendo achar minha anotação, que agora eu perdi. Rapidinho, só um É, instante. mas tá. Isso aqui é muito interessante, porque tem um contexto, né, que desenvolve sobre essa interpretação acerca desse trecho, né, desse trecho aqui, que coloca o Nietzsche como alguém, apesar disso estar presente, né, não quer dizer que isso não esteja presente no Nietzsche, mas que generaliza, né, a questão do lugar do feminino por uma certa nivelação interpretativa que já recai sobre o Nietzsche a priori, né? Então, por exemplo, né, aqui, ó, se a sabedoria é uma mulher e, portanto, ela quer que sejamos corajosos, despreocupados, zombeteiros, violentos, então não poderíamos, então não poderíamos fazer a pergunta: o que a mulher quer, né? Segundo uma interpretação que é majoritária atribuída a esse trecho, né? Fazer essa pergunta seria preocupar-se com o desejo dela, algo que um guerreiro não faria. E vamos lembrar a conexão disso aqui com o contexto que eu mencionei ali do processo de institucionalização greco-romano, que tinha muito essa questão, né, da volatilidade, né, do guerreiro alcançar a glória. Ele tinha que se dispor a um certo sentido social, a um paradigma social, mesmo que isso custasse a própria vida dele, né, para se lançar além da vida comum. E o que era a vida comum? É aquela vida lá cotidiana, com a mulher, com os filhos, né? A mulher e os filhos ficassem em casa porque eu vou à batalha, né? É muito isso nesse contexto que o Nietzsche está recortando aqui. E é por isso que isso entra em xeque aqui, né? Então, a mulher só pode amar um guerreiro, porque o que a mulher quer não importa, né? Nesse contexto aqui, mas eu vou desenvolver esse raciocínio, não é a única possibilidade, não. Então, né, essa maneira pujante, supostamente pujante, apresentaria-se dentro dessa postura, digamos assim, né? Então, pois, se questionamos ou nos debruçamos sobre esse tipo de preocupação, não podemos mais ser indiferentes. E, portanto, nesse sentido, dentro desse aspecto, o próprio ato da leitura do texto nietzschiano não se tornaria mais desejável. E aqui é um comentário na verdade, de outro comentador chamado Arthur Danto, né, que diz assim, né, a sabedoria não ama quem a ama. A sabedoria, na verdade, ela não quer um leitor. O seu leitor, na verdade, é impossível, né? Na verdade, o que ela quer, a sabedoria representando o feminino aqui, tá? O que ela quer, no final das contas, é o seu próprio desejo. É ser conhecida à primeira vista ou de cor, né? Então, o que quer, no final das contas, é uma espécie de conhecimento imanente, carnal, e não um conhecimento conceitual. O amor desse tipo de feminino ligado a essa concepção da sabedoria de uma característica de paixão sensual para longe do amor platônico, né? E neste sentido, essa postura, né, que se apresenta aqui nesse contexto poderia suscitar uma interpretação duvidosa, não é? O que majoritariamente compreende isso aqui, dessa aforismo do Nietzsche, é que a sabedoria quer ser conquistada à força, quer violência, quer ser violada. Então, prosseguindo o raciocínio que eu ainda não terminei, né?
Se ela quer um guerreiro violento e indiferente que não consiga retribuir seu amor, e sabedoria, no final das contas, que era uma espécie de adaga no coração. Eu acho que isso aqui se conecta muito com as suas inquietações acerca da questão do excesso de masculinismo da filosofia, né? Entretanto, já antecipo, isso aqui não é a única interpretação sobre essa questão, tá? Então, a sabedoria é essa espécie de feminino solto, né? Então, a quem essa sabedoria ama? Como é que essa sabedoria poderia nos querer? Então, fazendo uma pergunta ainda mais, quem somos esse... Quem é esse nós, no final das contas, né? Como deveríamos ler a relação entre a sabedoria e o guerreiro, apesar da interpretação de Dante, né? Então, a questão aqui que se apresenta, né, interpretando o hermeneuta, o escritor, que desenvolve sua filosofia como uma espécie de guerreiro, e essa espécie de não identificação da sabedoria como uma mulher, porque isso é a interpretação de outro comentador, que é o Alexander Nehammer, né? No final das contas, ele diz que a sabedoria, na verdade, está na palma da caneta do guerreiro, né? Ou seja, uma espécie de inquietação, uma espécie de estado de espírito, né? Excluindo, de fato... Veja só, aqui está em jogo duas interpretações, né? Só desse trecho. Existe uma interpretação que pormenoriza o lugar do feminino, como entendendo o Nietzsche como alguém que hierarquizou a mulher e colocou como subjugada e ponto final, e é isso que ela quer, uma adaga no coração e ser violada e pronto, né? E uma outra interpretação mais mistificada, né, exclui inclusive a possibilidade do feminino. Eu acho que essa até, apesar da força violenta dessas afirmações associadas ao que Nietzsche diz, né, não soa bem, mas essa outra possibilidade, como a sabedoria, como um feminino inexistente, é até mais violenta em relação ao feminino do que a outra. Apesar de ser violenta também, ela pelo menos não exclui a possibilidade do feminino, né, nessa localidade. Apesar de ser mais chocante, né, digamos assim. Mas enfim, prosseguindo, né. Então aqui, segundo o Nehammer, há uma não identificação da sabedoria com a mulher, né? E isso deve ser interpretado como algo crucial desse aforismo, né? E isso vai demandar, inclusive, todo o delineamento do próprio terceiro ensaio a partir desse aforismo de Zaratustra, né? Como os ideais ascéticos. Inclusive, tem um trecho dos ideais ascéticos que é sobre o feminino, sobre, digamos assim, uma espécie de anarquismo orgânico da mulher em relação... Anarquismo orgânico do feminino em relação a um processo de organização mais pujante, né, mais volitivo, afirmativo no que concerne a vida. Isso vai estar presente ali de fato. Então, esse Nehammer, né, esse comentador, afirma, no final das contas, no terceiro ensaio, é que existe, na verdade, uma declaração de guerra ao ideal ascético, no qual Nietzsche tentaria colocar os seus próprios valores no lugar dos valores ascéticos. Aqui eu já de cara eu já discordo dele, porque no final das contas, no final da segunda dissertação, o Nietzsche dá uma dica de que os ideais ascéticos, em certa medida, eles têm uma certa utilização, né? Não dá para extirpar completamente os ideais ascéticos, apesar de que ele vai comprar uma briga, sim, com uma utilização. Isso aqui é muito análogo à questão que eu acabei de falar sobre a questão da fraqueza. O Nietzsche, ele não quer extirpar a fraqueza, porque ele sabe que não é possível extirpar a fraqueza. Então, sendo o ascetismo utilizado dentro de um parâmetro análogo como um tipo de fraqueza, ele também pode ser potencializado se bem utilizado, né? Segundo as suas interpretações. Mas, enfim, seguindo essa interpretação aqui, segundo Nehammer, o Nietzsche seria o guerreiro que travaria uma guerra contra o próprio ideal ascético. Então, o próprio Nietzsche seria o amado da sabedoria, né? E a tese do terceiro ensaio conceberia que seria uma espécie de entrave de uma guerra total contra o ideal ascético. Só que, como eu disse aqui, a comentadora, ela me acompanha no raciocínio, né? A Kelly Oliver, no final das contas, porque esse texto é de uma mulher dialogando com leituras masculinas majoritariamente, e eu concordo com ela, acho que a leitura dela é mais coerente, né? Ela é mais multifacetada, ela é mais plural, ela é mais
provocativa, né, mais filosófica do que todas essas. Ela fala sobre a ambivalência que está presente. Tá me ouvindo? Tá aí, né? A ambivalência que está presente no terceiro ensaio. E, na verdade, o que o Nietzsche está fazendo é um processo de diagnosticação que envolve os significados e os processos dos ideais ascéticos em suas diversas modalidades. Isso a gente já viu, inclusive, está gravado, eu acho. Se não tiver gravado no drive nosso aí dos nossos encontros, está gravado em alguma das apresentações que a gente fez em conjunto ali no grupo de estudo. Né? Condená-lo veementemente de uma maneira unilateralizada, né? Na verdade, o que ele está preocupado é no nuançar dos ideais ascéticos. Né? Só que a maioria dos críticos e estudiosos de Nietzsche optam por ignorar a figura da mulher em Nietzsche, porque é mais cômodo, né? Assim como Nerramas, eles não a levam a sério o suficiente. No entanto, se a gente prestar atenção ao lugar da mulher multifacetada em Nietzsche, né, é possível que em vários aspectos a nossa leitura de Nietzsche do lugar do feminino em Nietzsche deverá se modificar assim absurdamente. Ao contrário do que, por exemplo, considera Nerramas, que considera a questão do guerreiro, né, como primordial e a mulher como algo não presente, né? A gente pode delinear, na verdade, uma investigação sobre o nuançar dessas questões, né? Que, na verdade, é a lição que devemos aprender em relação ao guerreiro e a mulher, ou feminino, e o escritor, leitor e a sabedoria que envolve a questão, no final das contas, sobre os processos hermenêuticos que o Nietzsche também, não dá para negar que o Nietzsche está provocando, né? Desde o Nietzsche, o problema do Nietzsche com os filólogos clássicos, está envolvida essa questão do método unilateralizado, inclusive de hermenêutico, do método hermenêutico. Você lembra que eu comecei sobre a questão da etimologia, né, da etimologia de como o Nietzsche está diagnosticando a questão daqueles que predominam, eles são capazes de nomear. Isso aí não é à toa, nada disso é à toa, sabe por quê? Porque, diferentemente do que as pessoas interpretam majoritariamente, que o Nietzsche está fazendo apologia do senhor sobre o escravo, da força sobre a fraqueza, não. Ele está utilizando isso como ferramenta, inclusive, para provocar os processos de idealização e estratificação, inclusive no que implica método filosófico, método de interpretação de processos hermenêuticos, que se unilateralizam, inclusive, desde do período filológico. Ou seja, em outras palavras, aquele que se assenhora do método, que predomina dentro de um contexto de pesquisa, né, é que elege o método hermenêutico como predominante, que é capaz de nomear. Em outras palavras, eu acho que, putz, sinceramente, né, assim, é tão claro e límpido, né, mas tem alguns especialistas que fazem questão de não ver isso, que é muito cômodo para ele, né, tipo, se centralizar no lugar de especialista, e tudo que se confronta com esse tipo de questão não é válido, né, não é adequado, né, não é rigoroso o suficiente. Acompanha até aí? Acompanha até aí? Sim, eu tô acompanhando. Então. Sim, tá tudo bem. É porque eu não quero te interromper. Beleza, vamos lá. Tanto para Nietzsche como, por exemplo, para Platão, e aqui eu vou entrar pelas vestes do amor nesse contexto entre guerreiro e mulher, escritor, leitor e sabedoria, né? Isso está presente no Fedro de Platão. É bom dar uma olhada ou no Fedro, é um livro curtinho, ou dar uma olhada também em algum artigo que fale sobre o Fedro, né? Assim como para Platão, o amor é um meio para a alma nobre ou aristocrática, né? Assim como em Nietzsche, de certa maneira, né? Mas Nietzsche, na verdade, investe as noções platônicas de nobre e vil. Para Nietzsche, no final das contas, a elevação à nobreza não é uma espécie de elevação às formas transcendentes e blá blá blá, formas espirituais e etc e tal, né? Que traga consigo um autoconhecimento contido, né? A ideia de reminiscência em Platão, né? Que o conhecimento está dentro de nós só precisamos relembrar e etc e tal, né? E traz um afastamento da corporeidade, da imanência, né? Ao invés disso, para Nietzsche, a elevação à nobreza, na verdade, é uma elevação que passa pela questão da sublimação corpórea, né? Que traz consigo, na verdade, uma espécie de zombaria de si, né?
uma espécie de parodiação de si, né? E um certo afastamento de determinados usos dos ideais ascéticos, né? Certas nuances. A caracterização, na verdade, de Platão no que concerne à nobreza, né? Ela não é menos violenta do que é atribuída a Nietzsche. Por exemplo, no Fedro, Platão pinta uma espécie de quadro sangrento da autoviolência necessária para superar a baixeza do eu e alcançar o nível da nobreza da alma. Ou seja, tem um jogo aqui de dessubjetivação e objetificação dentro de um processo daquilo que Platão concebia como a essência da alma, né? Então, o corcel negro desenfreado, que representa a sensualidade na metáfora de Platão, deve ser espancado violentamente como se fosse até a morte, para que a alma possa superar suas paixões vidas. Ou seja, é um espancamento do quê? Da imanência. É um espancamento do quê? Da corporeidade. É um espancamento do quê? Da não idealização da vida, né? O que é mais interessante nessa metáfora de Platão, né? E os métodos que poderíamos associar, por exemplo, às paixões corpóreas e à violência física, é que, de alguma forma, isso esteja associado com uma ebulição dos processos intelectuais que trariam à tona a razão, né? Isso aí você vai encontrar lá no Fedro, né? O cocheiro, a razão, usa a violência corporal contra o corcel negro, que é o instinto, digamos assim, né? Enquanto na metáfora de Platão, os métodos de violência física associados a uma espécie de luxúria corporal se voltam contra a paixão corporal, na genealogia nietzschiana, os métodos de argumentação e escárnio associados ao intelecto e à razão se voltam contra a razão, né? Então, na genealogia, o que acontece é o seguinte: o corcel branco é que recebe o chicote, né? Então, a gente pode ir para além desse paralelo entre a genealogia e o Fedro de Platão, né? Aquilo que é concebido como uma espécie de eros nietzschiano pode ser lido contra o eros socrático, né? Em certa medida, porque é o seguinte: no banquete, aí já outra obra de Platão, né? No banquete, Sócrates afirma ter aprendido com uma mulher, Diotima, é mais uma vez o lugar do feminino, né? Que Eros é o intermediário entre a ignorância e a sabedoria, entre o mortal e o imortal, ou o humano e o divino, né? Já no aforismo de Nietzsche, esse que a gente acabou de citar, o amor é intermediário. Veja como a leitura vai mudando aqui, né? Começou tão violento, tá ficando até interessante agora, né? O amor é intermediário entre a sabedoria e o guerreiro. Ou seja, já não existe aqui, ou pelo menos existe uma indicação, na verdade, não de subserviência da sabedoria ao guerreiro, mas existe um outro elemento, né, que é o Eros, que apresenta-se como uma espécie de modulador entre a sabedoria, que pode ser interpretada como feminino, né, e o guerreiro, né, que é essa espécie de volição desenfreada, né? Então, o amor da sabedoria, na verdade, é o amor da sabedoria que os une. Então, dentro desse dado contexto, Nietzsche não apenas inverte o sensual e o transcendente em seu relacionamento através de Eros, mas também inverte as posições de amante e amado, tanto no discurso de Fedro quanto no de Sócrates do banquete. O amante usa sua sabedoria para conquistar tanto sua própria luxúria quanto a sua amada relutante. Nietzsche, por outro lado, coloca o guerreiro na posição passiva, né? A sabedoria ou a mulher é a amante e o guerreiro é o amado conquistado. Esta inversão, portanto, contudo, na verdade, seria incomum nos textos de Nietzsche, razão pela qual parece mais promissora para um sujeito feminino. E aí vamos lembrar que tem um prefácio que tem Para Além do Bem e Mal, onde Nietzsche nos pede para supor que a verdade é uma mulher procurada pelos filósofos dogmáticos. Em outras palavras, aqui a verdade mulher é o amado irremediavelmente perdido para o amante impotente, né? É uma espécie de piada, né?
o fato de que no aforismo de Zaratustra a mulher, a sabedoria, é a amante ativa, né? E o guerreiro é o amado, é ignorado pela maioria dos estudiosos que comentam essa passagem, né? Como, por exemplo, o nosso amigo lá, o Nehamas, né? Ele afirma que a mulher não é importante nessa passagem, né? E dentre outros, né? Parecem, na verdade, interessados, né, na verdade, na relação entre o guerreiro e a mulher, mas dentro de um processo de subalternização no lugar da mulher, né, como uma espécie de desimportância, uma espécie de subserviência, né. Alguns deles escolhem um caminho que é mais conveniente do que satisfatório, para evitar a questão controversa de Nietzsche e a mulher, né. Embora alguns deles reconheçam que o guerreiro é o amado passivo da sabedoria, né. Por exemplo, há uma interpretação que restaura mais propriamente a concepção platônica entre amante e amado, guerreiro e mulher, perguntando quem ou o que, então, o guerreiro ou o nobre ama, né? Que poderia restaurar a ideia do guerreiro à posição de amante. Então, posicionaríamos, na verdade, a questão de Zaratustra como nobre guerreiro amante, né? E responderia a pergunta, quem o guerreiro ama? Ao indicar que Zaratustra fala do desejo do guerreiro, quando diz que de tudo que está escrito ama apenas o que um homem escreveu com seu sangue, o guerreiro nessa situação é tanto o escritor Zaratustra, né, que nesse caso aqui representaria Nietzsche, quanto o leitor que apenas ama o que ele mesmo escreve com seu próprio sangue, né? Então, nesse sentido, o guerreiro ama um leitor que não procura compreender, mas que aprende, entre aspas, de cor. Né? Então, a questão aqui que se apresenta é a seguinte: Zaratustra proclama, e aí abre aspas aqui, que quem escreve com sangue e aforismos não quer ser lido, né? Mas aprendido de cor. Afinal, o amor é uma questão de coração. O querido leitor é necessariamente um leitor passivo que se submete a uma marca com aforismos ardentes. Então, através desse processo de leitura de cor, o leitor se transforma no nobre guerreiro, ou seja, é uma espécie de leitura intuitiva, afetiva dos processos a partir da metodologia nietzschiana, segundo essa interpretação, né? Então, ao submeter-se ao texto, o leitor se torna ativo, né? Ou seja, é uma espécie de metodologia de leitura intuitiva, né? Que se exacerba aqui dentro dessa espécie de compreensão, que já é um deslocamento majoritário, né, do lugar da sabedoria como aquela que é capaz de mediar o guerreiro através da nivelação do amor, né? Isso é um outro tipo de leitura que na verdade coloca a passividade, a disponibilidade ao texto, né, do leitor, escritor, né, do leitor que se dispõe a essa noção de afetividade como um processo reativo de dissolução da sua reatividade que se transforma em uma posição ativa, né? Como, desde o início que eu estou falando aqui, os processos de institucionalização de força e de fraqueza que se relacionam com esses momentos aqui, né? Objetificação pluralizada em detrimento de uma dissolução da subjetividade unilateralizada, né? Sempre como esse jogo de inflação e declínio e destruição de si, né? De um si unilateral, de um si subjetivo, demasiadamente encerrado em si mesmo, né? E essa autotransformação não é, e aí você vai lembrar, né, que eu citei a questão da reminiscência, da sabedoria de si que já está contida internamente, se diferencia do tipo de autoconhecimento socrático platônico, né? Mas na verdade é necessária uma ruminação afetiva, como diz o próprio Nietzsche no prefácio da Genealogia. Ainda esse tipo de interpretação sustentaria que os relatos quase científicos da genealogia também podem ser lidos como mitos com o propósito de autoeducação do leitor. Na verdade, para a transformação do conhecedor em um leitor que rumina, né? E aí você pode ver a questão lá também das críticas do Nietzsche que tem lá naquela parte lá, na verdade, aos fisiólogos de sua época, né? Que tem aquele trecho lá da curvatura do crânio, que é muito mal interpretado, né? Que no final da primeira dissertação, se não me engano, é no final da primeira, ou da segunda, não lembro agora exatamente,
né? Tem uma autojustificação da crítica, que na verdade ele chama os médicos e cientistas para pensar a questão da moral no que implica o próprio método científico, né? Acho que você lembra disso. Então, dessa maneira, o processo de produzir leitores, ele não pode ser prévio, ele se produz dentro dessa relação. E aí Nietzsche cria o seu próprio leitor, e, como a gente acabou de ver, de alguma maneira, ao mesmo tempo masoquista e sádico, tão quanto aquele que aparece como o lugar do amante em relação ou o amante ou amado em relação à sabedoria dentro desse contexto do aforismo, né? Que escreve não apenas com seu próprio sangue, mas também com o sangue de seus leitores, né? E aí, voltando para a interpretação de Danto, né? Que enfatiza a violência que os textos de Nietzsche causam aos seus leitores. O aforismo seria, na verdade, a melhor arma do filósofo, pois com um punhal que viaja velozmente, aloja-se no leitor, né? Então, o aforismo, de alguma forma, é implantado e metabolizado no leitor, né? Então, desta feita, os aforismos de Nietzsche devem ser dolorosos. Nós nos lembramos deles, né? Como as torturas que ele descreve na parte 2, que são choques mnemônicos que sacodem a memória. Nessa mesma leitura de Danto, a violência não é instrumental, mas é essencial, né? O que ele quer dizer com instrumental? Não é algo que ele escolhe deliberadamente, mas a violência é inexorável nesses processos, né? Não é um Nietzsche que escolhe ser violento, é que a vida é coisa de violência, necessariamente, né? Segundo a interpretação do Nietzsche, né? Mas aí existem várias formas de lidar com essa violência, né? De formas não essencializadas, sobre um tangenciamento de uma ideia de mal. Aí você vai lembrar da questão lá do camarada que foi condenado por imoralismo, enquanto eu disse que, na verdade, o Nietzsche não é um imoralista, nenhum apologeta do mal essencializado, porque seria contraproducente com tudo que o Nietzsche está combatendo aqui, inclusive, né? Bem e mal, a questão é do bem e mal, né? Não é só para além do bem, é para além do bem e mal. Vamos lembrar disso aqui, né? Então, a questão aqui é o guerreiro de Nietzsche, né, é um guerreiro que luta por lutar, despreocupado. Aí volta para a questão do contexto institucional greco-romano, que remete à figura de Aquiles, o exemplo, inclusive, do filme, né, que eu suscitei aqui agora há pouco. No final, né, pode existir uma certa aproximação do Nietzsche com o Kant, quando afirma que estar despreocupado está associado a uma espécie de vontade, em que o objetivo de Nietzsche é, de certa maneira, redirecionar a vontade. Redirecionar a vontade se relaciona com a questão da violência que eu acabei de falar, né, como coisa constitutiva da vida, né? Então, você pode, de alguma maneira, através desses processos, redirecionar a sua vontade de violência, não de uma maneira demasiadamente racionalizada, ascética, mas através de uma reelaboração fisiopsicológica de si, ou da sua multiplicidade de si, né? O que, claro, poderia impedir Nietzsche de ser um guerreiro despreocupado, né? Mas é isso que de certa forma, deveria ser alcançado. A substituição de uma moralidade de meios por uma moralidade de princípio. Agir de tal forma que seja consistente como agir dessa maneira eternamente, embrutecer o instinto de significância, né? Ainda no que concerne essa leitura, o próprio leitor e o escritor, como guerreiro despreocupado, né, e aí tangencia a questão da hermenêutica também, devem agir de forma a exacerbar o instinto de significação, extrapolá-lo, né, na verdade. Ele deve se engajar na batalha impossível que deve ser travada por si mesmo. O que Nietzsche deseja, para além desses formalismos hermenêuticos, segundo a interpretação da Kelly Oliver, é uma leitura e uma escrita imanente e violenta que venha também do corpo, mas que este corpo, para Nietzsche e seus comentadores, é sempre o corpo masculino, o que acontece, porém, quando, ao contrário dessas interpretações de Danto, de Nerramas e etc., desviamos a nossa atenção do guerreiro para a figura da mulher, né?
E aí vamos lembrar do aforismo: despreocupado, zombeteiro, violento, assim nos quer a sabedoria. Ela é uma mulher e sempre ama apenas um guerreiro. O que acontece quando a mulher sabedoria se torna, na verdade, a protagonista, a amante? Ela se torna um agente ativo e o guerreiro se torna um amado passivo, o objeto de seu amor. Que tipo de amor pertence a ela? O dela é necessariamente um amor violento? E o que o amor dela nos ensina sobre ler e escrever? Quando lemos a mulher sabedoria como amante ativa, o que podemos aprender com a lição de Nietzsche sobre leitura e escrita? Além disso, o que acontece quando a leitora de Nietzsche é uma mulher? O que acontece quando uma mulher assume o lugar do guerreiro que busca favores com a sabedoria? Olha, eu acho que talvez, se você se interessar sobre essa questão, você tem um prato cheio aqui para achar a delimitação da sua pesquisa em relação a uma série de questões. Não sei o que é que você acha. Tá bom. E aí? Tá muito bom. Vou tentar fechar num ponto aqui que não fique muito entreaberto, né, aqui, né? Então, o que parece no final das contas, na verdade, o que não parece no final das contas, é que Nietzsche imagine que a amada da sabedoria, essa guerreira que escreve e lê com sangue, possa ser, por exemplo, uma Atena. Certamente, a leitora de Nietzsche deve rir ou se sentirá magoada por seus textos. Aí talvez como Irigaray é uma comentadora importante também do Nietzsche, né? Inclusive eu tenho até separado um trecho do texto dela que é muito legal, né? Que não vai dar tempo hoje, mas em outro momento a gente pode utilizar. Eu gosto muito desse texto dela, não me lembro exatamente agora. Lembrei o nome do texto aqui porque apareceu na minha anotação, né? Marine Lover of Friedrich Nietzsche. Esse é o texto dela, né? E agora eu me perdi na anotação. Aqui, talvez o que ela supõe no final das contas é que não podemos deixar de zombar do próprio Nietzsche por seu medo do próprio corpo e do corpo e também da figura feminina que aparece nos seus textos, né? E certamente imagens de uma mulher lendo e escrevendo com seu sangue trarão consigo interpretações muito diferentes do processo de ler e escrever. O que significaria para uma mulher escrever e ler com seu sangue, né? Irigaray, no seu texto que eu acabei de citar, lamenta que Nietzsche ignore o sangue da mulher. Faltava algo vermelho, um toque de sangue e vísceras para reavivar a vontade e restaurar sua força. Irigaray sugere ainda que Nietzsche esquece o sangue de vida, o sangue materno, que ainda faz uma mancha, né? Ninguém deve notar a abertura para o palco da mesmice, o que não é mais possível sem a supressão de todo o corpo. Essa é a citação de Nietzsche, tá? Embora Nietzsche defenda a escrita e a leitura como um derramamento de sangue do guerreiro viril, ele esquece o sangue das mulheres que flui para uma nova vida sem a faca, sem a automutilação, mutilação de outros, né? Propriamente a própria exacerbação da vida em seu maior ápice, né? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer aqui, né? É o fato de dar a vida, de fato, né? Sem nenhum tipo de processo que almeje esse derramamento de sangue com todo esse tipo de violência guerreira, né? É uma espécie de horizontalização do eros, de fato, que é mediado entre o guerreiro e a sabedoria, né? Que é o feminino nesse dado contexto. Então, entre um lugar para pensar a maternidade à luz de Nietzsche. Vê que curioso aqui, né? Por incrível que pareça, lógico que tinha que ter uma série de autores e pesquisadoras mulheres para poder provocar esse diálogo aqui. Se for depender dos pesquisadores, isso nunca ia acontecer, né? Mas, enfim. Talvez a interpretação possa ser corporal e fecunda, sem também ser violenta, né? A imagem de uma mulher lendo e escrevendo com sangue promete uma criatividade que não é nem sádica, nem masoquista, que não exige violência contra o leitor, nem autoviolência, né? O que indica, na verdade, o que indicaria... Quer falar? Pode falar. Quero falar Que indica... só do Oi? que me faz. Não entendi. Estou bem, pode continuar. Que indicaria, na verdade, que os textos de Nietzsche, em alguma medida, segundo essas interpretações, promovem uma espécie de mesmice.
enquanto cantam louvores à diferença, porque esse tipo de diferença interpretativa nietzschiana é sempre a diferença definida pelo mesmo, ou seja, pelo masculino, ou o que chamamos aqui de outro do mesmo. Em vez de outro do mesmo, o outro do outro. Outra maneira de dizer isso pode ser que as noções de moralidade ativa e de leitura ativa de Nietzsche são sempre meras reações à moralidade reativa e à leitura reativa. O que Irigaray afirma é que Nietzsche nega a diferença fundamental dessa mediação da diferença sexual. Ele ignoraria a diferença da mulher. Em particular, os textos de Nietzsche negariam o corpo materno no qual nascem todos os seres humanos, e para encobrir esse assassinato do corpo materno, para enxugar o sangue e lavar a mancha, ele deve negar totalmente o corpo. O corpo nos lembra sempre aquele primeiro corpo, o corpo materno que nos sustentou, e recorda-nos o sangue materno do qual nascemos. Ainda, imaginar o sangue de uma mulher é imaginar a diferença. Mas Nietzsche não consegue imaginar o sangue de uma mulher, ou o que significaria para uma mulher ler e escrever com seu sangue. Porque as manchas de sangue nos seus textos são o resultado de um homicídio, de um matricídio, né? E o sangue da morte e não o sangue da vida. Na verdade, no final das contas, o que devemos interpretar, a mulher não é a guerreira que a sabedoria ama, né? Assim, embora Nietzsche proponha uma forma de ler e escrever que se abre para o seu outro, uma leitura escrita a partir do corpo, este corpo é sempre um corpo masculino. Torna-se claro ao tentar colocar a mulher na posição de sujeito como leitora ou escritora no discurso de Nietzsche, e que nesse lugar ela está deslocada. Assim como Freud, Nietzsche faz da mulher e do feminino um objeto para um sujeito masculino. Como Freud, embora Nietzsche abra a filosofia para o outro, o corpo ele fecha a possibilidade de um outro especificamente feminino, e assim elimina a possibilidade não estratificada mediante um processo de idealização do corpo de uma diferença imanente sexual. Eu acho que esse diálogo é muito frutífero, né? A gente precisa, lógico, em alguns pontos eu acho muito interessante, eu concordo aqui com 90% do texto, mas tem alguns pontos que eu acho que dá para retrabalhar, né? Nesse texto aqui, nas anotações, mas assim, é de uma força, é de uma pujança, é de uma voracidade interessantíssima para trabalhar. E a intenção aqui era pegar justamente esses pontos da genealogia da moral, os processos institucionais, porque a minha conclusão acerca de tudo isso é sobre a questão da institucionalidade e das composições arquetípicas no que concernem, independentemente, só para fechar com um raciocínio que eu iniciei no texto da genealogia da moral, né? Independentemente de contexto greco-romano ou contexto judaico-cristão, o que está implicado aqui é que, apesar da transição institucional, essa transição institucional opera majoritariamente dentro de uma composição arquetípica masculina, seja por uma espécie de estratificação da fraqueza como modulação institucional dentro do processo judaico-cristão, seja dentro do recorte nietzschiano do contexto grego, que administra de maneira mais volitiva a força e a fraqueza, né? Também não existe um lugar predominante, arquetípico, feminino, independentemente dos processos religiosos ou morais ou científicos que estão em jogo, em ebulição. Mas dá para pensar essa possibilidade à luz de Nietzsche? Dá, e os nossos pensadores estão ajudando a recolocar essas leituras nuançadas que muitos pesquisadores se recusam a fazer, de recolocar o lugar feminino, enfrentando Nietzsche e pensando com Nietzsche, né? Eu acho que isso é muito importante de ser ressaltado, porque, inclusive, estudar Nietzsche envolve, digamos assim, pensar contra Nietzsche também. Ele nos convida a isso. Ele nos convida a enfrentá-lo, né? E derramar o seu próprio sangue, né? Apesar da sua, digamos assim, da sua negligência para com um lugar, por exemplo, de um feminino mais exacerbado em determinados trechos da sua obra, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. Não sei se foi interessante para você, foi bom para você, né? E é isso, né? Eu acho que tem muitas questões a serem pensadas e elaboradas à luz da sua ideia de trabalhar o feminino acerca de
de exacerbação da violência, exacerbação dos paradigmas institucionais em sentido amplo no lugar do masculino, que termina desembocando nesse processo de violência constante referente à figura da mulher e do feminino de um modo geral, né? Pensar isso à luz de Nietzsche. Essa era a minha intenção hoje aqui, trazer essas questões. Que tal?